E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína, eu sou o Thiago, seja bem-vindo ao canal Vasco em Família. Galera, deixa o like, a gente já bateu a nossa meta, a primeira meta do canal, que foi os 200 inscritos, mas a gente precisa muito do seu like. O YouTube, para divulgar os canais, ele precisa ver que o canal está tendo muito like, então a gente precisa, o seu like é muito importante. Comenta se possível, se você não for inscrito, dá aquela moral. Se inscreve aí que a gente precisa de muito vascaíno nesse canal. Vem fazer parte da nossa família, do Vasco em Família, galera. Rapaziada, é muito assunto. Por incrível que pareça, o futebol hoje ficou um pouco de lado. Com a situação que a gente vive, na zona de rebaixamento, 9 jogos sem ganhar, mas o futebol ficou de lado hoje. Galera, nosso canal só está apenas começando, mas tanto eu quanto o Felipe, a gente quer se posicionar. E a gente pede ajuda de vocês, compartilha para os vascaínos ver que a gente também tem nossas ideias aqui. E é muito importante que todo vascaíno se posicione no dia de hoje. Galera, vamos falar um pouco das notícias do Vasco em relação às eleições, né? Primeiro a gente vai falar do Campelo. Campelo que retirou a candidatura dele. Ele não vai mais participar do processo eleitoral do Vasco. Cara, não gosto mais, não quero muito falar aqui do Campelo, só quero dizer que esses 3 anos, graças a Deus, passou. Se ele acha que fez alguma coisa boa, eu acho que poderia ser muito melhor, não pela habilidade ou capacidade dele de gestão, mas a maneira que ele entrou no Vasco complicou todo um processo. Era 3 anos para ser uma nova era no Clube de Regata Vasco da Gama, né, que era uma era que estava se acabando, que era do Eurico Miranda, um nome que estava perdendo força, então era para entrar uma nova pessoa, com novas ideias, com um projeto, e não, a maneira que ele entrou, né, que todos dizem, os vascaínos, golpe, atrapalhou muito o Vasco se reerguer. Então, graças a Deus, esse ciclo do Campelo está acabando. Fim de papo. Então a gente vai falar agora de toda a repercussão que está causando essas novas eleições, o Levenciano, que ganhou na eleição no presencial, no dia 7 de novembro, a gente está tentando assim, eu ouvi a live do Levenciano inteira e a do Júlio Grande hoje inteira para trazer esse vídeo para vocês, vendo as duas perspectivas, a opinião de cada um, e eu vou trazer a minha opinião aqui. Galera, é muita coisa para falar, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. O que acontece? Na live, o Levenciano ele disse que as eleições estavam marcadas com 2 meses de antecedência para o dia 7 de novembro. Ou seja, lá para setembro, o Mussa, esse mesmo que adiou as eleições, já tinha marcado as eleições para o dia 7 de novembro, com 2 meses de antecedência. Ou seja, tinha todo um tempo para organizar, todo um tempo para fazer um processo eleitoral correto. Mas então, ali o Mussa, ele achou, o ponto de vista dele, que as eleições mais para frente teriam que ser dia 14 de novembro para ter mais segurança para o sócio, né, para não ser presencial por questões da pandemia e para sócios que fora do Rio poderem votar. Mas o que acontece? Tanto eu quanto o Felipe, a gente não entende muito do Estatuto do Vasco. A gente criou esse canal e a gente vai estudar. Eu acho que é importante a gente conhecer da política do nosso clube para a gente trazer opiniões certas. É isso que a gente quer fazer aqui. A gente quer ter seriedade no canal e conhecimento. Por quê? Na live do Levenciano, ele é bem claro, tanto o Mário Coelho, eu vi no Mário Coelho também, ele fala que isso não está no Estatuto do Vasco, o sócio fora do Rio votar online. Ou seja, quando um sócio votante fora do Rio se associa, ele sabe que para votar ele tem que viajar para o Rio de Janeiro. Eu acho que já quebra um ponto do Mussa. As eleições serem seguras. Rapaziada, dia 15 de novembro, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, vai ter votações presenciais para prefeito e para vereador. Também acho que quebra outro argumento dessa liminar. Inclusive o ministro que derrubou as eleições no dia 7 de novembro, ele está preocupado só com os vascaínos. Ele não está preocupado com a população inteira do Brasil. Para você ver como é que é as coisas.
Porque todo mundo vai ter que sair de casa em plena pandemia para votar em prefeito, em vereador. Mas para votar no presidente do Vasco, ele está preocupado com os vascaínos. Então, galera, o que acontece? Então, o Levinciano consegue eliminar para o dia 7 de novembro, e a votação está lá acontecendo. Um argumento que o Júlio Brandt usa é que o Levinciano já estava preparado, que não deu tempo, pegou todos os outros candidatos de surpresa, mas é o argumento que o Levinciano disse. Essas eleições estavam marcadas com 2 meses de antecedência. A eleição no decorrer, todo mundo votando, fila, 3.000 e tantos votos, eu não me recordo agora o certo, votação acompanhando, acontecendo, tudo lá, falaram que estava um clima bacana, todo mundo fazendo as suas propagandas, chamando, conversando com o sócio na fila, e aí à noite chega a liminar, derrubando a eleição. E aí, a atitude do Júlio Brandt que me incomoda. E aí que eu dou minha opinião, o Levin tem que ser o presidente do Vasco. Por quê? Porque o Júlio Brandt, sabendo ali da liminar que estava derrubando a eleição, ele tira todas as cédulas dele, ou seja, não poderiam votar mais nele, ele retira toda a equipe do ginásio do Vasco, para depois usar o argumento para validar essas eleições no dia 14 online, que não teria ninguém da chapa dele para fazer a contagem dos votos, não teria ninguém ali para supervisionar se as eleições não estavam havendo fraude. Tudo isso para validar as eleições no dia 14. Mas aí entra, olha como a política do Vasco é. O Mussa, esse cara que está fazendo todo esse tumulto no Vasco, ele tem 3 filhos e 1 neto na chapa da Sempre Vasco, na chapa do Júlio Brandt. Então, quem garante que no dia 14 as eleições vão ser honestas? Se a empresa escolhida vai ser honesta com os outros candidatos, porque se na chapa do Júlio Brandt tem 3 filhos e 1 neto, quem garante que essa votação vai ser honesta? Eu acho que o Júlio tem todo o potencial para ser um presidente do Vasco futuramente. É um cara que tem ídolos atrás deles, dando suporte para ele, apoiando ele, mas esse não é o momento. Porque, como eu falei no início do vídeo, se o Júlio Brandt entrar dessa maneira, vai ser mais 3 anos que o Vasco vai passar sufoco. E o que valida o que eu estou falando é que eu vi também uma live no Atenção Vascaíno, onde o executivo de finanças do Vasco da Gama, ele é bem claro. Ele fala na live: a situação política do Vasco, ela acaba com o Vasco. Porque nenhum investidor, ele quer investir no Vasco sabendo que o Vasco não pode dar um futuro para esse investidor. Não pode dar garantia para o investidor. Porque quando o Campelo foi presidente, a turma da bolinha lá, a turma do vovô que botou ele, queria derrubar ele. Depois de 3 meses queriam derrubar ele. Depois do golpe queriam derrubar ele. Então que empresa vai querer ligar a marca ao Vasco? Sabendo que o Vasco não pode dar seguimento a nenhum projeto. Então estão querendo fazer no Vasco a mesma coisa de 3 anos atrás. Então, rapaziada, essa é a nossa opinião. Felipe já deixou a dele no vídeo de ontem. Eu acho que o Levinciano, ele ganhou nas eleições presidenciais. Como ele mesmo disse, tá tudo dentro do estatuto do Vasco. Então ele precisa ser o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Por isso, para dar credibilidade e para que o Vasco aí sim possa crescer novamente. Como eu acabei de ver agora no canal do Dieguinho, vale citar, o Vasco em 20 anos, o Vasco caiu 3 vezes. O último título de expressão do Vasco é a Copa do Brasil. E mesmo assim, em plena pandemia, teve associação em massa, ajudou no CT. A capa, sabe qual é a camisa que mais foi vendida nesse ano no Brasil? É a do Vasco. Então a gente precisa do presidente certo, com moral, entrando do jeito certo para fazer o Vasco crescer. É simples assim. Rapaziada, o vídeo de hoje é só isso. A gente vai até deixar um pouco o futebol de lado para o vídeo não ficar mais longo.
Essa é a nossa opinião. Compartilha aí, galera. Nosso canal é pequenininho, eu costumo dizer que a gente está na categoria de base, mas a gente quer crescer, quer virar profissional e ter repercussão, poder dar nossa opinião e para muitos mais vascaínos a gente ser ouvido, a gente quer ser visto, quer ouvido por um trabalho bacana aqui. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, fala aí sua opinião sobre a eleição, quem deve ser o presidente, se você concorda com novas eleições. Tamo junto, deixa o like é muito importante mesmo pra gente. Se inscreve aí se você não for inscrito e é muito bom ser Vasco.